Bom, pessoal, vamos então agora pegar todo esse conceito teórico que a gente viu a revisão rapidamente e tentar aplicar para entender então os diagramas que são os que a gente mais vai usar, né? Que são os diagramas de fase que a gente vai estar sempre plotando aqui mais do que um elemento, né? A gente raramente vai usar esses diagramas unários que a gente viu, né? Então, só fazendo uma comparação rápida do que a gente acabou de ver, né? Esses diagramas aqui estava muito claro para a gente, né? A gente falou no vídeo passado, a gente sabe o G de cada fase e basicamente em cada ponto aqui a gente calcula para aquela pressão, aquela temperatura, o G de cada fase, vê qual que tem o menor valor e a gente sabe que aquela fase vai ser a fase de equilíbrio naquela pressão e temperatura. Não é a mesma coisa para qualquer ponto aqui, para qualquer diagrama unário aí de pressão, temperatura que a gente fizer, né? Então a gente discutiu isso aqui, que esse diagrama ele sempre vai ter linhas aqui separando um campo de outra fase e a gente nunca tem aqueles campos, né, em uma certa área bifásicos, como é o caso de diagramas aqui que a gente coloca diferentes elementos, né? Então, por quê? Qual que é a diferença desse diagrama para esse tipo de diagrama aqui? Tá? Então, a gente vai explorar essa ideia para a gente entender então o que está sendo plotado nesse diagrama aqui e construir esse conhecimento no sentido de ajudar a gente a entender o que o CalFad vai fazer quando ele estiver executando os cálculos para a gente. Tá? Então, eu vou resumir aqui em 3 pontos bem direto o vídeo passado inteiro que eu gravei. Então, primeiro ponto importante, a gente definiu o que é esse tal desse potencial químico, né? Que ele nada mais é do que a variação da energia livre ao eu adicionar mais do elemento I, né? Então, o potencial químico do elemento I vai ser a variação da energia livre ao adicionar um pouquinho mais desse elemento I, né? Então, essa foi a primeira definição importante. E por que essa característica chamada potencial químico é extremamente importante na termodinâmica? Porque o equilíbrio ele vai ser atingido quando eu tiver equilíbrio térmico, ou seja, todas as fases do meu material vão ter que ter a mesma temperatura, beleza, a mesma pressão, beleza, e o mesmo potencial químico de todos os elementos I. Então, se a gente está pensando numa liga binária, todas as fases vão ter, né, todas as fases presentes no material, elas sempre, para estarem em equilíbrio, têm que ter o mesmo potencial químico dos dois elementos. Uma liga ternária, todas as fases presentes têm que ter o mesmo potencial químico de cada elemento. Então, o potencial químico ele é extremamente importante porque ele é o nosso critério de equilíbrio, né? Que é o que a gente quer calcular com o CalFad. A gente quer conhecer a condição de equilíbrio de um dado material, e o potencial químico é a nossa condição de equilíbrio, certo? Junto com pressão e temperatura. E o terceiro ponto, a gente viu essa questão da reta tangente à curva de energia livre por composição, ter essa característica interessante que ela sempre vai interceptar os eixos no potencial químico do elemento que ela está interceptando, né? Então, por exemplo, a gente viu que se a gente tinha lá uma curva de energia livre por composição, e aqui eu vou fazer o meu melhor para desenhar isso aqui o mais reto possível. Se eu tenho, por exemplo, um material com essa composição aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, 25%, ou uma fração de 0,25. Então, se eu tenho só essa fase aqui possível, vamos chamar essa curva dessa energia livre aqui, né, de fase alfa. Né? Então, por enquanto, eu estou só dando formas genéricas para essa curva de energia livre. Quando a gente estiver interpretando um pouco o CalFad em si, o que tem na base de dados, as informações contidas lá, a gente começa a discutir um pouco essa forma que ela vai ter com base no que ele está calculando. Tá? Mas então, por exemplo, se a gente pega um material com essa composição aqui, vamos supor que eu só tenho essa fase possível, eu consigo aqui rapidinho, né, facilmente calcular ou visualizar qual que é o potencial químico do elemento A, né, aqui seria 100% A, aqui seria 100% P, fazendo a nossa tangente comum lá, né? Então, se ficar meio torto, me desculpem, mas seria isso aqui, né? Eu traço a tangente, certo? Esse valor aqui é o mid A, esse valor aqui é o mid B, né? Isso equivale
Aqui eu já não estou fazendo aquela normalização que eu fiz de partir sempre de 0, 0. A gente também vai falar um pouco sobre essa normalização mais para frente, tá? Então, eu consigo rapidamente calcular o potencial químico de A e o potencial químico de B. Então, por que isso é importante? Porque se eu tiver agora mais de uma fase possível, cada fase vai ter a sua equação de energia livre. Então, essa aqui era a nossa fase alfa, vamos pensar que essa pretinha aqui agora é a fase beta, né? Então, para cada composição, então vamos supor que eu quero saber dessa composição aqui, né? Qual que vai ser a fase de equilíbrio? Bom, a menor, a gente sempre tem que lembrar então que o equilíbrio é o quê? Ele é o mínimo, o menor valor de energia livre possível. E qual que é a configuração para essa composição aqui que me dá a menor energia livre possível? Bom, eu acho que pelo diagrama aqui é bem fácil de ver que a curva de alfa está abaixo de beta, então eu tenho um material 100% alfa, vai me dar uma energia livre menor do que eu ter um material 100% beta, tá? Eu posso, inclusive, tentar várias misturas aí entre alfa e beta, e essa configuração aqui de 100% alfa vai ser sempre a que me dá a menor energia livre possível, tá? O que eu estou falando de tentar diferentes misturas entre elas? Vamos supor, se eu quero pegar se eu quero pensar, bom, será que eu posso ter uma mistura? Lembrando que a minha composição, o meu global tem que dar esse valor aqui. Vamos supor que isso aqui é 0,05, 5% de B aqui. Se eu quiser tentar misturas de alfa e beta, o que seria isso? Seria eu ter um pouco de fase alfa e um pouco de fase beta, que a hora que eu somo ela nas suas proporções, eu chegue nessa composição final. Então, por exemplo, eu poderia pensar em... Será que esse material não seria mais estável eu tendo A puro na fase alfa e B puro na fase beta? Né? Que acho que vocês concordam comigo que o A puro aqui ele vai ser alfa, né? Ele teria aqui a estrutura, né? Ele se formaria na fase alfa, e o B puro aqui se formaria na fase beta, que é o ponto de menor energia livre e menor energia livre. Então, por que essa liga aqui, por exemplo, ela não é um material ou uma cerâmica, ou seja o que for? Por que isso aqui não é alfa mais beta? Né? Alfa puro, né? Alfa composto por A puro e beta composto por B puro. Por que não é? Bom, porque se fosse, eu conseguiria determinar a energia livre dessa mistura aí de uma forma, né, fazendo a média ponderada desses dois. Que isso aqui equivaleria a eu traçar a reta entre os dois e pegar o valor exatamente para essa composição. Então, essa composição aqui de 5% de B, se eu tivesse alfa com A e beta com B, teria essa energia livre aqui em cima. Tá? Por que isso equivale? Bom, pensa que eu tenho 50% de alfa, A puro alfa, B puro beta. Né? Bom, eu ia ter 50% dessa energia livre mais 50% dessa energia livre. São coisas imissíveis. Né? Então eu teria alguma energia livre que seria exatamente a média aritmética aí desses dois pontos. Eu teria esse valor. E essa média ponderada vale para qualquer outro ponto ao longo dessa curva. Tá? Então, para esse caso aqui, percebe como eu ter aqui uma liga ou uma solução sólida de 5% de B em A aqui, nessa estrutura alfa, que eu vou estar nesse ponto aqui, percebe como eu tenho uma energia livre menor, bem menor, né? Então, isso vai ser verdade quando? Então, como que seria o equilíbrio aqui para diferentes composições? Né? Como que isso aqui estaria representado? Bom, se eu tentar fazer esse mesmo processo, se eu tentar fazer esse mesmo processo para essa composição aqui, né, eu vou chegar na mesma conclusão. Se eu chegar e fizer isso para essa composição, eu vou ter a mesma conclusão, que sempre a minha fase, a minha configuração do sistema, que vai me dar o equilíbrio, ou seja, o menor valor de B, vai ser sempre seguindo exatamente essa reta aqui. Né? Então era equivalente ao que a gente viu nos diagramas unários lá atrás, que até esse ponto aqui,
eu olhar a fase que está me dando menor energia livre, é de fato a configuração de equilíbrio. Agora, quando eu passo desse ponto aqui, isso deixa de ser verdade. Por quê? Bom, lembra que se eu traço em cada ponto a tangente da curva g de x, eu tenho o potencial químico da fase, né? Então vamos fazer isso aqui para esse ponto que eu peguei aqui. Então daria alguma coisa exatamente, ou aproximadamente, assim, certo? Ou seja, essa reta tangente aqui, ela também está tangenciando beta, né, nesse ponto aqui. Então o que isso significa? Isso significa que se eu pegar alfa com essa composição aqui, então vou chamar isso aqui de alfa com a composição, né, x1 aqui, certo? Alfa com essa composição x1. O potencial químico dos dois elementos vai ser exatamente igual a o potencial químico dos elementos nessa fase beta com essa composição completamente diferente dessa. Né? Então, essa composição é completamente diferente dessa, a estrutura dessa fase é completamente diferente dessa estrutura aqui, né? Ou pode ser, pode não ser, não sei, mas pode ser totalmente diferente a estrutura cristalina, a composição é totalmente diferente, mas o mid-A na fase alfa para essa composição é igual ao mid-B na fase beta, mid-A na fase beta para essa composição aqui, certo? E a mesma coisa para o mid-B, né? O mid-B em alfa para essa composição é igual ao mid-B em beta para essa composição, certo? Ou seja, essas duas fases, com essa composição e essa, elas podem estar em equilíbrio. E seguindo aquela mesma ideia que a gente discutiu daqui, da média ponderada, das coisas que caem em cima da linha lá, né? Aqui também isso vale, essa tangente também vale. Ou seja, por exemplo, se eu pegar um material com essa composição aqui, vamos pensar pela nossa ideia antiga. Qual seria a fase de equilíbrio para essa composição aqui? Né? Então, qual seria? Bom, vamos fazer o jeito que a gente vinha fazendo até agora. Se eu pensar só por curvas de energia livre, a energia livre da fase alfa, nesse caso, ela é maior do que a da fase beta. Então, com certeza, a fase beta, então vou chamar isso aqui de composição XC. Então, por exemplo, com certeza, eu ter uma fase beta com a composição XC é um estado de menor energia, portanto, é um estado mais próximo ao equilíbrio do que eu ter alfa com XC, certo? Então, isso aqui é mais próximo do equilíbrio. Certo? Mas agora, é o estado de equilíbrio? Né? Por essa ideia que a gente acabou de discutir, se eu tiver uma mistura de alfa com essa composição e beta com essa composição, a minha energia livre vai ser essa daqui. Então eu vou estar mais abaixo. Por mais que esse ponto esteja abaixo, esse ponto está mais abaixo ainda, certo? Então o meu estado de equilíbrio para qualquer composição entre esse ponto e esse ponto vai ser uma mistura de alfa e beta, né? Então, qualquer material que eu pegar entre aqui e aqui, o diagrama G de X mostra pra gente que o estado de equilíbrio é uma mistura entre esses dois. E o que está mudando, então, desse ponto para esse? É a fração entre as fases, né? Se eu estou com essa composição aqui, né, a minha composição do material é exatamente igual à composição dessa fase aqui que vai conseguir estar em equilíbrio, certo? Então eu vou ter 100% dessa fase. À medida que eu vou andando aqui, eu vou linearmente, né, diminuindo minha fração de alfa e aumentando a fração de beta, mas sempre mantendo a composição das mesmas. Né? Seria equivalente a gente pensar, por exemplo, quando a gente está aquecendo um metal puro, por exemplo, a gente tem por tempo aqui, a variação de temperatura dá alguma coisa assim, certo?
a temperatura vai aumentando, quando a gente chega no ponto de fusão ela estabiliza, né? Por quê? Porque todo o calor está virando calor latente de fusão, né? Então isso aqui é uma constante, e depois a temperatura volta a subir. Então aqui não está acontecendo nada? Não. Aqui na verdade a gente está aumentando a fração de, no caso, líquido com o tempo, certo? A fração de líquido está aumentando com o tempo. Aqui é a mesma coisa, à medida que a gente vai andando nessa direção, a gente está aumentando a fração de B com a composição. Né? Então, essas coisas são exatamente a mesma coisa, por quê? Porque o tempo não é um potencial termodinâmico, ele não é uma característica, né, da termodinâmica que vai ditar para a gente o equilíbrio, certo? E a composição também não, né? A composição ela não é um potencial termodinâmico. O que é um potencial termodinâmico? É aquilo que a gente acabou de ver que são as coisas que têm que ser iguais para o equilíbrio ser atingido. O potencial químico é. E percebe que qualquer ponto que eu pegar nessa reta aqui, o meu potencial químico está se mantendo constante. Tá? Então eu já volto nesse ponto que explica a forma dos diagramas de fases de composição por temperatura, por exemplo. Beleza? Então, como que seria a energia livre total do sistema, né, para o estado de equilíbrio desde para essa temperatura, né, só reforçando que isso aqui seria para uma temperatura constante, de 100% de A até 100% de B. Bom, ele ia seguir essa reta aqui, né? Chega aqui, ele vai acompanhar essa reta aqui, e quando chega aqui, percebe que agora eu não consigo mais seguir na tangente comum, né? Então, ele volta a acompanhar, a beta. Então, seria essa curva vermelha aqui, que seria a energia livre do sistema para as diferentes configurações. E vocês podem tentar outras misturas, aí, outras configurações, vocês vão ver que essa é sempre a menor, a de menor energia, portanto, vai ser a de equilíbrio. Tá? Então, o que os diagramas de fases são é nada mais, nada menos do que uma representação gráfica daquela curva vermelha que eu acabei de desenhar. Então, o exercício de vocês dessa semana vai ser desenhar para alguns gráficos como que é essa curva de G por composição. Então, por exemplo, vamos pegar esse caso simples aqui do diagrama cobre-níquel. Se eu pegar essa temperatura aqui de 1500 graus Celsius, minha reta não tão reta, como que vai ser essa curva G de X? Né? Bom, percebe que o líquido é a minha fase de equilíbrio, né, pelo que eu estou vendo aqui no diagrama de fase. Então, bom, eu vou ter lá a minha curva de G por composição, sendo a do líquido, certo? Sendo a de menor energia pelo espectro de composições inteiro. Então, aqui é G, aqui é X, certo? Essa fase alfa, que é essa fase sólida alfa, ela não existe? Não, ela tem uma curva de energia livre. Só que ela é maior que a do líquido em todo o espectro de composições, certo? E agora, se eu pegar aqui em 1000 graus, bem aqui o eixo abscissa, aqui o eixo do gráfico, como que isso aqui vai ser? Bom, aí é o contrário, né? Seria como se fosse essa mesma figura, só que aqui ao invés de ser líquido é alfa, né? Que alfa tem a menor energia livre pelo espectro de composições inteiro, certo? Então seria o contrário, né? A gente só invertiria aqui o que é líquido, o que é alfa, certo? E se eu pegar agora um valor intermediário? Bom, vamos pegar aqui, ó, chamar essa composição aqui de x1, chamar essa composição aqui de x2. Como que seria esse gráfico? Bom, percebe que de 0 até x1, então vou colocar aqui x1, vou colocar aqui x2, certo? De 0 até x1, líquido é a menor, que tem a menor energia livre. De x1 até x2 é uma mistura de líquido e alfa, e de x2 até 100%, aí, ou 1 de fração, vai ser a fase alfa. Então tem que ser alguma coisa assim, certo? A alfa seria alguma coisa assim, ou o líquido, desculpa. Né? O líquido seria alguma coisa assim. Tentar fazer o mais bonitinho aqui possível. A alfa seria alguma coisa assim, de forma que a tangente comum
né? Quando eu pego a tangente em x1 e a tangente como a reta tangente à curva gx em x1 vai coincidir com a reta tangente à curva gx de alfa em x2, certo? Então vai dar alguma coisa assim. Então, eu sei que o diagrama de fases ele vai ser algo o diagrama G de x vai ser algo dessa forma, tá? Normalmente a gente tem então o que o diagrama de fases é nada mais do que essa representação de G de todas as fases em todas as temperaturas, né? Mas não a representação completa da equação de G, só de qual que é a fase ou a configuração que me dá a menor energia livre para cada condição, certo? Então, a gente consegue fazer esse desenho aqui para qualquer diagrama que a gente quiser, né? Ou alguma coisa similar. Lógico que isso aqui é um pouco... o desenho ele vai ser qualitativo, porque, por exemplo, não tem como eu saber se o G está subindo muito ou está subindo pouco. Então, se eu tenho o diagrama, se eu tenho a visualização do diagrama, eu não consigo determinar essa curva G de x de forma exata. Eu só sei mais ou menos a cara dela, né? Que vai ser o exercício de vocês. Agora, se eu sei o G de cada fase em função da temperatura ou da pressão também, se eu souber, eu consigo sempre determinar de forma exata, né? Então, isso aqui eu não consigo determinar de forma exata. Isso aqui eu sempre consigo determinar de forma totalmente exata. E é exatamente isso que o Calfad faz. Tá? É isso que ele vai estar fazendo em cada cálculo que a gente estiver fazendo. Ele vai estar calculando todos os G e achando a configuração de menor energia livre, certo? Então é isso. Só para terminar, eu queria colocar aqui, talvez mais a título de curiosidade, né? Então, coloquei aqui uma curva G de x agora para um material que pode ter 3 fases aqui, né? Seria um eutético simples aí. Então, a fase alfa, a fase beta, a fase líquida, e aqui umas curvas Gx, né? Então, agora a fase alfa tem a sua curva, a fase líquida tem a sua curva e a fase beta tem a dela, e aqui em diferentes temperaturas a gente sempre consegue ver como que uma coisa se correlacionaria com a outra por meio aí sempre das tangentes comuns. Mas olha que interessante esse último ponto aqui, que é o do potencial químico, né? Se a gente pensar no potencial químico, quando a gente, por exemplo, vamos pegar essa condição aqui. Daqui até aqui, o potencial químico de A e o potencial químico de B, né? Isso aqui seria, essa reta aqui seria o potencial químico de B, essa outra reta aqui seria o potencial químico de A, né? Percebe como ele vai variar com a composição dessa forma aqui. Quando eu estou numa região que eu tenho só uma fase, para esse caso, o potencial químico do elemento vai variar. Quando eu chego na tangente comum, o potencial químico se mantém constante. O potencial químico dos dois se mantém constante. Por quê? Porque eu estou nessa região bifásica, que era igual aquela ideia que eu falei, que igual a gente está aquecendo um material puro, e quando ele começa a fundir, ou seja, quando ele começa a transformar de fase, ele se mantém constante até acabar a transformação, né? Então, aqui é a mesma coisa. O potencial químico é o potencial termodinâmico. Então, percebe que daqui até aqui eu não estou variando o potencial químico. O potencial químico está se mantendo constante, assim como a temperatura se manteria para o metal puro, para o material puro. E aí, depois, na hora que eu termino a transformação, aí o potencial químico continua a variar de novo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu queria só responder aquela pergunta e aquele questionamento que eu coloquei no começo. Por que o nosso diagrama de fases, quando eu penso aqui em temperatura por composição, por que ele pode apresentar, né, que nem esse aqui, temperatura por composição, por que ele pode apresentar campos bifásicos? E por que o unário não? Porque a temperatura é um potencial termodinâmico, a composição não, né? Agora, se então a gente fizesse um diagrama de fases aqui, ao invés de ser temperatura por composição, a gente fizesse temperatura por potencial químico do elemento B, aí esse diagrama de fases... Não, deixa eu fazer a reta aqui para ficar mais parecido com o que a gente está acostumado. Aí o nosso diagrama de fase ia aparecer com aquele unário que a gente vê lá atrás. Pensa, daqui para cá, ó, se eu estou andando daqui para cá, o potencial químico do elemento é o mesmo. Então esse ponto e esse estariam juntos.
Isso ia valer para qualquer coisa em retas horizontais que eu traçar, tá? Então o meu diagrama seria alguma coisa mais ou menos assim. Líquido, alfa e beta. Então eu seria muito parecido com aqueles diagramas unários, se o que eu estivesse plotando aqui fosse um potencial químico, que é um potencial termodinâmico. Então um diagrama temperatura-pressão vai ter essa cara, um diagrama temperatura-potencial químico vai ter essa cara, e assim por diante. Isso também explica por que os diagramas de fase a gente só vai ter linhas, nessas linhas aqui, horizontais, a gente nunca tem, se a gente pega a temperatura por composição, linhas verticais, tá? Porque de novo, temperatura é um potencial químico, composição não. Beleza? Então com isso eu concluo essa aula e eu vou postar lá o exercício para vocês. A gente se vê na reunião da semana que vem. Um abraço a todos.